Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 20 do livro de Números e a palavra de Deus diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós, os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro. E se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E a congregação e seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá que os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou uma mensagem ao rei de Edom e disse: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como todos os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo. E como egípcios nos maltrataram, e nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo nem vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviemos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém o rei Edom respondeu: Não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal. E se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos preços delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei respondeu: Vocês não podem passar. E o rei Edom veio ao encontro deles, com muita gente, com mão forte. Assim os edonitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel não se desviou dali. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel e toda a congregação foram ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes a minhas palavras nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam ao monte de Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiu ao monte Hor. Diante dos olhos de toda a congregação, Moisés tirou as vestes do Arão e a pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias.
Amém. Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Nos ensine, nos molde, nos faz parar de murmurar, Senhor. Cura-nos nessa manhã com a tua palavra. Mais um capítulo que nós vamos falar sobre a incredulidade do povo. Nossa, como isso me dá um temor, gente. Como nós temos que cuidar e vigiar para que a gente não seja incrédulo como esse povo, né? Como a gente duvide das promessas que às vezes Deus colocou na nossa frente, na nossa cara, né? Já falou para nós que acessaríamos terra prometida e a gente ainda tá aqui duvidando, né? Começa com a morte de Miriam. Você vê, a Miriam foi importante, né? Ela que salvou Moisés ali naquele cesto, nos rios, no início dessa história de Moisés, mas a morte dela foi mencionada tão rapidamente, né? Não houve luto, não houve tristeza, depois do que Miriam também cometeu aquela falha, né? E depois a gente vê sobre essa história da rocha, né? Que Deus orientou Moisés a ferir uma rocha e da rocha sairia água. Que o povo de novo estava reclamando agora por conta da falta de água. Aqui nós podemos ver que a rocha, ela simboliza a figura de Cristo, né? Muitos anos antes, a rocha havia sido ferida por Moisés para obter uma água. Mas a rocha não deveria ser ferida novamente, né? Cristo iria ser ferido, crucificado pelos nossos pecados. E a água abundante simboliza o derramamento do Espírito Santo, que satisfaz toda a sede espiritual e fortalece cada um que bebe da água da fonte. Mas Moisés, quando ele bate naquela rocha, ele não dá glórias ao Senhor. Vocês perceberam? Ele fala, escuta, rebelde, será que eu vou ter que fazer água sair dessa rocha? De novo, ele potencializa a incredulidade do povo. Ele fere aquela rocha e ele menciona a incredulidade, né? Por acaso vocês não vão acreditar aqui que eu vou fazer água sair dessa rocha? Em que momento, né? Ele fala que foi o Senhor que fez o milagre. Ele não fala. E aí, tanto Moisés como Arão são castigados por essa incredulidade. E aí a gente vê essa discussão de Moisés com o rei de Edom. E eu estava lendo aqui alguns estudos que falavam, né, que o Senhor tinha mandado Moisés deixar o deserto e levar o povo para a fronteira oriental de Canaã, que é ao norte do Mar Morto. E provavelmente não era para atravessar a terra de Edom. Era um caminho diferente. Então, essa discussão de Moisés com o rei de Edom provavelmente é porque Moisés quis atravessar um outro caminho, pegar um caminho mais curto. E aí eu me pergunto, quantas vezes nós estamos sentados à mesa, nós e Deus? Deus apresenta o plano dele para nós. E nós olhamos e falamos, não, o nosso plano é melhor, olha aqui. Quem a gente pensa que a gente é, não é mesmo? A gente querendo o nosso plano ao invés do plano do Senhor. Quantas vezes a gente age assim como Moisés, mas as consequências vêm, né, queridos? Deus tem falado conosco em números sobre obediência. Deus, naquela época, mandava uma nuvem direcionando. Será que Moisés quis abreviar a viagem atravessando o território de Edom? Não deu certo, né? E muitas vezes nós também procuramos tomar um atalho que aos nossos olhos parece melhor do que o caminho de obediência a Deus. Só que, igual aconteceu com Moisés, também não dá certo, querido. É melhor obedecer, mesmo que pegue o caminho mais longo, mas andar em obediência no lugar que Deus quer que você esteja. Arão teve seu momento de desobediência ao lado de Moisés, nesse episódio da água. E aí a morte de Arão marca o fim da perambulação desse povo.
né? A partir de agora, a gente vê Israel marchando ou parando, mas não mais vagando pelo deserto. Assim como Moisés, nós também erramos, não é mesmo? Moisés liderou esse povo por tantos anos, não foi fácil, mas ele também cometeu erros. E nós também cometemos, mas há um Deus que se importa com a gente. Há um Deus que se importa com você e que pode até te disciplinar aqui na terra, te corrigir, mas sempre com o objetivo de levar você e sua família para o céu. Moisés pode ter perdido o direito de entrar em Canaã terrestre, né, da terra, mas ele recebeu a recompensa da ressurreição para desfrutar Canaã celeste. E essa promessa também foi estendida para nós. Um dia a gente vai estar num lugar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Eu quero estar na Canaã celestial, e você? Que Deus possa nos corrigir quantas vezes for necessário, mas que a gente não perca a nossa salvação. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Deus, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, te louvo e te agradeço por essa lição de hoje. Entre nos nossos corações, Pai, tira toda incredulidade, todo vício da reclamação, Senhor. Nos deixa firmes, Pai, naquilo que te alegra, naquilo que é o teu objetivo para nós. E, Pai, não nos deixa duvidar das tuas promessas. Que a gente tenha os olhos fixos no Senhor, que é isso que importa. Entra, Pai, com a tua providência nas nossas vidas. Tira, Pai, tudo que não pertence a ti, tudo que não foi o Senhor que colocou em nós. E nos faz caminhar, Pai, rumo à Canaã celestial. Eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão venha sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.